Uma outra dificuldade que nós podemos ter ao realizarmos uma cintilografia óssea é para os pacientes que possuem, né, por exemplo, alguma patologia renal, né, ou se o paciente tiver, por exemplo, uma estenose da uretra. Esse caso aqui, uma cintilografia óssea, né, paciente na projeção anterior, projeção posterior aqui mais uma vez. Você vê aqui, ó, os cálices renais, tá? Você vê o ureter do paciente e você vê aqui essa área bem grande, bem destacada de hipercaptação, que é a bexiga do paciente. Lembra o que eu falei há 3 slides atrás? Se o objetivo é cintilografia óssea, qual é o órgão-alvo? O osso. Eu não quero ver bexiga, eu não quero ver ureter, eu não quero ver pelve renal, eu não quero ver cálice renal, correto? Então, essas estruturas que se apresentaram aqui, né, como os cálices renais, o ureter e a bexiga, isso aqui aconteceu alguma coisa. Então, o que é que pode ter acontecido aqui, né? Primeiro, esse paciente não esvaziou a bexiga antes de entrar para fazer o exame, seria uma das opções. A segunda, o paciente apresenta aí, né, uma doença renal, seria a segunda opção. A terceira opção, o paciente apresenta uma estenose na uretra. Então, se esse paciente tiver uma estenose de uretra e para fazer cintilografia óssea, o paciente vai ser orientado a se hidratar bastante. É por isso que o paciente produziu muita urina, tá? Esse caso aqui, eu lembro, também foi eu que fiz esse estudo. Então, esse paciente aqui não relatou para nós que ele tinha essa estenose de uretra, tá certo? Então, ele já era um paciente com problema realmente na próstata. Ele não relatou para nós, foi orientado a se hidratar, ele obedeceu. No entanto, quando ele chegou para fazer o exame, ele não conseguiu urinar. E aí você vê que esteticamente o exame ficou muito ruim, não é? E eu também perdi definição da imagem justamente por conta desses artefatos aí que a gente pode estar chamando de artefato, que é a presença do cálice renal, o ureter e essa bexiga muito cheia, tá? Então, qual seria a solução? Quais seriam as soluções ou qual seria a solução nesse caso? Bem, aqui nós temos duas opções, né? A primeira delas, se você tiver com o médico nuclear no serviço, ele pode estar passando uma sonda de alívio e o paciente aí vai esvaziar toda essa urina radioativa retida na bexiga, é uma opção. Se você não tiver o médico nuclear naquele momento, né, o que você pode estar fazendo? Você pode estar reconvocando esse paciente para um estudo de imagem de 24 horas. Então, vamos imaginar, o paciente foi para você às 8 horas da manhã, foi o primeiro paciente a receber a medicação, com 2 horas e meia depois ele entrou na tua sala de exame, lá para as 10 horas, 10 e meia ele terminou o estudo. Se você verifica isso e não tem um médico nuclear, você reconvoca esse paciente para voltar na manhã seguinte, para a gente fazer uma imagem localizada somente da bacia, tá? Somente da bacia. E aí você pode estar se perguntando, Vitor, mas se o paciente tem uma estenose de uretra, ele não vai continuar com dificuldade para urinar? Vai. Só que nós vamos estar levando em consideração o quê, meus amigos? O decaimento radioativo. Então, por mais que esse paciente continue ainda com a bexiga cheia, a dose radioativa que está saindo do corpo dele é muito pequena. Então, eu consigo fazer uma imagem localizada somente da bacia, porque eu vou ter pouquíssima atividade dentro da bexiga dele, porque está sofrendo decaimento radioativo, e, consequentemente, em 24 horas, se ele não houve mais nenhum tipo de hidratação, ele vai conseguir eliminar consideravelmente o que está na bexiga. E aí você faz uma imagem somente localizada da bacia, para justamente o médico poder laudar se ele tem ou não alguma lesão a nível aqui da região bacia, da pubis, né? Já que a bexiga é cheia de material radioativo, de urina radioativa, não vai permitir o médico laudar isso de forma confortável, tá? Então, essas são as duas opções que nós teríamos, né? Ou que vocês terão ao se depararem com essa situação. A primeira, o médico fazer a passagem de sonda para poder esvaziar a bexiga, ou então reconvocar o paciente para a imagem localizada da bacia de 24 horas, tá certo? Vamos dar continuidade?